dia, meu amigo e minha amiga. Que Deus abençoe você, que a paz do Senhor esteja contigo. Seja um dia maravilhoso em nome de Jesus, esse domingo, um domingo de paz na presença de Deus. Sou o pastor Dionísio Ratzenberger, estamos juntos todos os dias no devocional de fé, servindo a Deus, ministrando aí uma reflexão todas as manhãs na palavra de Deus, né? Essa palavra não é nossa, essa palavra é de Deus e nós apenas a compartilhamos com amigos e amigas que estão aprendendo mais do Senhor. Estamos conversando aqui no devocional sobre a vida de Davi, meditando nas lições que ela nos conta, né? E nós vimos nos últimos dias que Davi se tornou rei de Israel. Davi se tornou rei, porém Israel, quando Davi assumiu, tinha uma geografia um pouco diferente da geografia que Deus tinha desejado, né? Deus havia dado toda a terra de Canaã para Israel, toda a terra prometida para Israel, lá já na época de Josué. Porém Israel não conseguiu conquistar todo o território que Deus havia dado para eles, né? Devido a divisões, a problemas internos e até mesmo a muitas vezes a acomodação do povo. Então, por exemplo, dentro do território de Israel havia lugares onde haviam reinos de outros povos. Na cidade de Sião, por exemplo, no Monte Sião, né, havia um povo que tinha uma fortaleza, né, dentro do reino de Israel. Então, dentro do reino de Israel haviam povos ainda que tinham cidades fortificadas e fortalezas, né? Israel tentou muitas vezes, né, se expulsar esses inimigos, tirá-los dali, né, enviá-los para outras terras, enfim, né? É o caso também dos filisteus, que ficaram né, na divisa com Israel e lutaram contra Israel durante muitos anos, invadiam, tomavam as plantações, né, tomavam os filhos de Israel como escravos. Então haviam guerras muito tempo, porque eles não estabeleceram o domínio todo que Deus havia mandado. Isso para nós já é uma lição. Quando Deus nos chama para uma nova vida, a vida com Cristo, Ele diz que então todo o nosso ser, a Bíblia fala, né, que toda a nossa mente, corpo, alma e espírito, né, devem render louvores ao Senhor, devem servir ao Senhor, devemos estar com integridade diante de Deus. Porém, às vezes nós viemos à presença de Deus, mas nós não sujeitamos toda a nossa vida ao Senhor. Sujeitamos parte da nossa vida. Às vezes há áreas da nossa vida que nós ainda deixamos os velhos povos que habitavam. Deixamos ainda o velho jeito de ser. Por isso que a Bíblia fala de uma metanoia, uma transformação completa. Em Lucas, Jesus diz assim, né? Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Esta palavra arrependimento na língua original, que foi escrito no texto em grego, está escrito assim, ao metanoien. Metanoien significa a junção de duas palavras, meta e noia, que significa nada mais nada menos do que transformação da mente. Então ali arrependimento na Bíblia não é apenas eu ficar triste com o passado. Não, isso não é arrependimento. Isso é apenas um remorso. Arrependimento é eu mudar o meu jeito de pensar. Então, eu mudo o meu jeito de pensar, então eu não concordo mais com o que eu pensava antes, eu não concordo mais com o jeito que eu agia antes, mas não fica só com relação ao passado. No agora e no futuro, eu vou estabelecer um novo jeito de ser. É uma mudança de mentalidade, de cultura. É isso que o reino de Deus vem trazer. Porém, às vezes, nós ficamos guardando coisas antigas. Pedacinhos da nossa vida que Satanás ainda tem domínio. Pedacinhos da nosso jeito de ser. Às vezes lá no íntimo, na sexualidade. Às vezes lá no íntimo, naquelas palavras que saem da nossa boca, que são alimentadas por coisas que nós vemos, assistimos, ouvimos. Às vezes por exemplo, o nosso Spotify que não se converteu ainda, né? Nossa lista de músicas que ainda ficamos ouvindo lá, aquelas músicas lá do mundo que ofendem a Deus, né?
Então, às vezes tem áreas da nossa vida que nós ainda não convertemos ao Senhor. E pode ter certeza, essas armas são bunkers, são fortalezas do inimigo para nos atacar. Por isso que Deus tinha dito: entrem na terra e limpem a terra, tirem todos os inimigos. Mas Israel disse assim: não, nós já estamos com um bom domínio, nós nem precisamos de tanta terra, deixa eles ali naquele cantinho deles. Só que quando eles plantavam e colhiam, vinham os inimigos, saíam das suas cidades, iam lá e roubavam sua comida, roubavam suas plantações, roubavam seus filhos, roubavam suas mulheres. Gente, o inimigo a gente não brinca com ele. O inimigo a gente não brinca com ele. O inimigo a gente expulsa, a gente manda embora. Por isso Jesus expulsava os demônios. Essa história do povo de Israel e dos seus inimigos é uma história física, né? É uma história de algo que aconteceu no mundo físico que representa uma realidade espiritual. Porque o Israel físico, genético, ele é a representação do Israel espiritual, que é o reino de Deus, é a igreja, é a família dos santos, dos filhos de Deus. Então, tudo que a Bíblia conta sobre Israel tem para nós um significado espiritual que deve servir de alerta para as nossas vidas. Por isso a história de Davi é tão rica. Porque Davi vai realizar aquilo que Deus sempre quis que Israel realizasse. Davi vai expulsar os inimigos do reino. Davi vai limpar a terra. Davi vai estabelecer o reino onde deve estar. Havia um monte muito alto chamado Sião. E em Sião, no monte Sião, havia uma fortaleza dos Jebus, os Jebuseus. Eles tinham uma fortaleza em Sião. Está em 2 Samuel, capítulo 5, versículo 6. Conta quando Davi, então, a primeira coisa que ele faz como rei, o primeiro ato, ele vai até Jerusalém. Em Jerusalém existe um monte Sião e havia uma fortaleza naquele lugar. E então, chegando lá, os homens, os jebuseus, começam a rir de Davi e dos seus soldados. Eles fecham, porque no topo daquele monte havia uma fortaleza e ela era fortificada e não tinha como entrar, haviam muros altos. E eles começam a dizer assim: até os nossos cegos, os nossos coxos conseguem expulsar vocês, Davi. Vocês não entrarão neste lugar. Isso está em 2 Samuel, capítulo 5, versículo 6. E aí nós vemos que Davi vai tomar, ele vai conquistar esta fortaleza, que ele depois chamará de cidade de Davi, vai ser o seu próprio palácio. Davi, como é que ele conquista? No versículo 6, Davi disse que os seus soldados e todos que estivessem dispostos a derrotar os jebuseus deveriam subir pelos canais das águas subterrâneas. Subir pelo canal das águas subterrâneas. Olha só, aquela fortaleza estava no topo de um monte, mas ela tinha dentro dela, por isso que ela era uma cidade, ela tinha uma fonte de águas. E essa água alimentava a cidade, tinha uma espécie de um tanque, que era um poço onde as pessoas tiravam a água para tomar, por isso que elas podiam se fechar nessa cidade e ficar bem tranquilos. Porém, esta água descia e saía por algum lugar, como se fosse o esgoto da cidade. É onde a água descia, essa água da fonte vinha, enchia aquele tanque e depois ela escoava por um caminho subterrâneo que descia por baixo da cidade. E ali Davi disse: olha, só tem um jeito de entrar nessa cidade, nesta fortaleza, é pelo caminho das águas. Pelo caminho das águas subterrâneas. É indo por baixo, é indo por um caminho profundo e um caminho de águas. As águas na Bíblia representam o rio de Deus, representam o Espírito Santo. Representam aquilo que há de mais profundo na nossa alma também, de onde fluem as palavras de Deus, de onde está o Espírito Santo, onde está o Espírito do próprio Deus no mais profundo do nosso ser. Ou seja, espiritualmente, este texto está significando o seguinte: para derrotar o inimigo, para derrotar as trevas em nossa vida, para ter o domínio completo de Cristo, precisamos descer às profundezas do Espírito Santo. Precisamos descer às profundezas da nossa própria alma e mergulhar nas águas do Espírito. O que esses homens tiveram que fazer? Eles tiveram que entrar por canais subterrâneos que estavam inundados de água.
E então tiveram que mergulhar segurando o ar e nadar naquele lugar escuro e atravessar canais. Era um caminho e subir então, chegando então às partes internas da cidade. Eles saíram dentro daquele tanque. Eu consigo imaginar os inimigos ali, tranquilos, tomando aquela água. E daqui a pouco, no meio daquele tanque, se levantam os soldados de Davi. Isso nos mostra o quão poderoso é o mergulhar nas águas de Deus. E como isto é poderoso para derrotar o inimigo em nossas vidas. Sim, quando nós vamos ao profundo, quando nós nos humilhamos e vamos à presença de Deus, e aqui essas águas representam a água do batismo, mas também representam o batismo no Espírito Santo, sermos inundados pelo Espírito Santo de Deus, é por ali que teremos vitória. Às vezes uma pessoa se esforça muito, trabalha muito, uma pessoa faz todo o esforço humano, não sei por que eu não consigo mudar isso, não consigo mudar aquilo. Sabe? Está se esforçando do jeito errado. Está se esforçando com as armas erradas, com as ferramentas erradas. Deveria ele se humilhar e ir para a presença de Deus. Você e eu devemos ir à presença de Deus. Jesus disse: busquem o reino de Deus e a sua justiça. Busquem a presença do Senhor e o que agrada a Ele, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Vão ao profundo. Lembra de Naamã, aquele homem que estava com uma doença incurável? Como é que ele foi curado? Se banhando 7 vezes nas águas. Deus está dizendo algo para você e para mim hoje. Precisamos mais do Espírito Santo. Precisamos nos aprofundar. Precisamos rasgar os nossos corações. Esses soldados não subiram com honra alguma, porque eles estavam todos molhados, sujos. Certamente eles não estavam com roupas de soldado, mas eles saíram daquela água poderosos para derrotar os inimigos. E foi dali, saindo das águas, que eles derrotaram os inimigos e tomaram aquela fortaleza, e ela se tornou a sede do governo de Davi sobre todo Israel. Aleluia. E depois é naquele lugar, é naquela montanha que Davi também vai fazer o templo. É naquela montanha, na parte mais alta daquele monte, que vai se tornar a cidade santa, Jerusalém. Veja, queridos, Deus nos escolheu para coisas preciosas, mas precisamos abrir lugar para Deus na nossa vida. Abra lugar para Deus. Derrote o inimigo, tire fora tudo que não presta. Faça isso na presença do Espírito Santo. Amém? Vamos orar. Querido Deus e Pai, o Senhor ama esta pessoa que está conosco agora, ouvindo o devocional. O Senhor ama este homem, esta mulher. Eu peço que a Tua palavra penetre ao mais profundo do coração desta pessoa. Que o Senhor, pelo Teu Espírito, batize esse homem, batize essa mulher. Leva este filho, esta filha ao canal das águas subterrâneas, ao lugar mais profundo na Tua presença. Oh Deus, e eu declaro em nome de Jesus que os inimigos serão derrotados. Satanás será derrotado, os pecados ocultos serão derrotados, as ofensas contra Ti nunca mais existirão. Esta vida será uma vida limpa. O Senhor reinará e fará coisas lindas na vida deste homem, desta mulher. O Senhor reinará completamente sobre a mente, a alma, o corpo deste filho. Todo ser glorifique a Ti. Aleluia. Pai, nós Te adoramos hoje, nós pedimos, sê conosco, Senhor. Perdoa os nossos pecados, limpa-nos das nossas ofensas e enche-nos com o Espírito Santo. Enche, Paizinho, este homem, esta mulher com o Teu Espírito. Derrama sobre este filho, esta filha, o Teu Espírito Santo. Derrama, Paizinho querido, a vida que vem de Ti, a vida que vem do alto. Derrama, Paizinho querido, a vida que vem de Ti, a vida que vem do alto. Derrama, Paizinho querido. Derrama, Paizinho querido, mais da Tua presença. Perdoa pecados, limpa corações. Vem, Senhor. Nós pedimos, Pai, em nome de Jesus, mais da Tua presença, Senhor. Te queremos, Te desejamos. Dá para nós e para as nossas famílias tudo que o Senhor sonhou.
nos sujeitamos e recebemos com alegria em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você e a sua família. Neste domingo eu quero fazer um convite especial para você. Você que é aqui do Vale dos Sinos, dessa região aqui, da Grande Porto Alegre, vem estar conosco aqui na Igreja Encontros de Fé hoje à noite em Novo Hamburgo. Estarei ministrando a palavra. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Tenho certeza que Deus vai renovar a sua vida. No final vamos orar por todos que têm alguma necessidade ou que querem receber mais do Espírito Santo. Venha hoje às 19 horas em Novo Hamburgo, na Igreja Encontros de Fé, Nações Unidas 2804. Você é meu convidado. Se você mora longe, nós vamos lançar um link online e você pode assistir da sua casa. Se você congrega em outra igreja, se tem culto hoje à noite na sua igreja, vá à sua igreja, vá à sua comunidade, participe aí na sua congregação, não deixe de congregar. Um grande abraço, que Deus abençoe você e até amanhã no Devocional de Fé.